Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Vou falar sobre o filme A Porta ao Lado, filme estrelado pelo Daniel Bru. Inclusive é o primeiro filme que ele senta na cadeira de direção e o filme conta a história de Daniel. Eu não sei se tem algo a ver ali com ele, mas enfim. O filme conta a história de Daniel, um astro do cinema da Alemanha, que vai fazer um teste para um filme de super-herói em Londres. E antes de viajar para Londres, ele senta lá, ele vai para um bar próximo de sua casa para decorar as falas, para dar uma relaxada antes de fazer o papel que pode mudar completamente a sua carreira. Porém, ele acaba conhecendo um cara completamente estranho, o Peter Cuff, interpretado pelo Peter Cuff. Ele interpreta o personagem chamado Bruno. Conversa vai, conversa vem, ele percebe que esse Bruno é um cara muito estranho e está escondendo algumas outras coisas. Ao longo desse filme, a vida dos dois pode mudar completamente, principalmente da de Daniel, devido a todos os problemas que são gerados nessa conversa. Enfim, é um filme bem interessante, bem curioso para o Daniel ter pego logo de início em sua carreira na cadeira de direção. E o filme acompanha ali de forma verborrágica o relacionamento desses dois personagens que aparentemente eram muito separados, aparentemente apenas só um encontro de um fã, né, com o seu astro do cinema, mas que ao desenrolar de toda essa trama acaba sendo desenvolvida em praticamente psicopatas, pessoas ali se alfinetando, entrando ali em um baita de um colapso. Basicamente é isso que o filme acaba trazendo. A pegada é bem interessante, é bem bacana. O filme ele se baseia muito em diálogos. Nos diálogos desses personagens, eles vão falando sobre os filmes no qual o Daniel interpretou. O Bruno acaba alfinetando, falando, esculachando sua interpretação, esculachando seus filmes, falando que os filmes que contaram a história da guerra são filmes falsos, não era aquilo que aconteceu, que o pai dele esteve presente, que ele esteve presente nessa questão do Berlim Ocidental Oriental, na gentrificação, enfim. E que aquilo que foi contado no cinema não é verdade, não é verossímil, é falso. A interpretação também dele não é boa e eles acabam se alfinetando. Logo descobre que ele é um vizinho, que ele recebe as correspondências e que ele ouve as conversas, alfineta o personagem alfineta o personagem Bruno em todo instante, a ponto de deixar Bruno incomodado com isso e também de alfinetar ele, alfinetar o pai dele, alfinetar o prédio. A conversa vai, conversa vem, segredos acabam sendo revelados, o filme acaba se desdobrando, o Bruno acaba se tornando um stalker, um cara que trabalha na empresa de cartão de crédito e revelam coisas pessoais, coisas envolvendo a sua esposa, envolvendo a empregada, envolvendo ele mesmo, os segredos do próprio Daniel, no qual ele esconde da sua família, esconde da sua esposa, pois pode afetar completamente o seu relacionamento. Então é um filme que acaba se baseando bastante no atrito desses dois personagens ao numa simples ida ao bar. O filme, em alguns momentos, ele acaba fugindo um pouco do controle, não sendo tão incrível aquela história devido a simplesmente o Bruno estar com os papéis, detalhando coisas do Daniel justamente naquele momento, naquela situação, foge um pouco ali da credibilidade ali da história, né, da história para que a história ficasse crível, mas a gente dá para relevar em favor mesmo dessa história, a ponto dessa história continuar. Por mais que seja muito estranho simplesmente naquele momento estar com todas essas descrições, bem antes do Daniel fazer uma viagem para Londres. Mas enfim, o filme ele consegue se sustentar em sua maioria. A gente releva ali alguns fatos, releva ali alguns acontecimentos que são forçados ali, que são colocados para que a história pudesse funcionar, mas que, no final das contas, é forçado demais. Em todo caso, o filme ele consegue muito bem ser um filme cômico, bem humorado, dramático em certos momentos, desenvolvendo esses dois personagens que, ao se encontrarem, acabam se entrelaçando e ficando em atrito entre si, atrito consigo mesmo e atrito um com o outro, com as suas vidas,
com seus relacionamentos. É um filme que consegue trazer muito bem essa história. É um filme um pouco cansativo, sim. Tem muito mais cenas do que deveria, tem muito mais história do que deveria, mas enfim, é um filme que consegue entreter e é um bom filme para a primeira direção de Daniel Blum. Então assistam se vocês quiserem, se vocês tiverem ali a se tiver a paciência, porque é um filme e prestarem atenção, porque é um filme baseado muito em diálogos, então é muito carregado esse filme, é muito carregado essa história, e é um filme que logo no começo ele parece despretensioso, mas logo as tramas vão se apresentando, vão se entrelaçando e sempre o filme vai ficando mais tenso, sempre o filme vai se bagunçando, a trama vai ficando muito bagunçada, as histórias vão se ficando muito mais bagunçadas, porque isso é a própria pretensão do filme. É o filme que tem essa intenção de deixar a história mais bagunçada, deixar a história mais confusa, mas consegue entregar muito bem e atingir o seu propósito. É isso, a porta ao lado. Deixe o seu comentário, curta esse vídeo, assine o canal. Tchau, pessoal.